como lidar com o sentimento de solidão durante uma dor emocional. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse sentimento de que quando nós estamos enfrentando algum problema na vida, a gente se sente sozinho. A gente, mesmo rodeado de pessoas, não consegue achar alguém para desabafar, para conversar, até para nos ajudar a tentar achar uma solução. E esse sentimento de solidão, de enfrentar um problema sem a ajuda de ninguém, por vezes vira uma dor física. Dói no peito, fica aquele vazio, aquele sentimento, aquela sensação de que não vai passar, de que a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Mas eu tô aqui para te dizer e te dar umas dicas de como enfrentar tudo isso de uma forma mais leve, dando ao seu problema somente e apenas o real valor que ele tem, sem que a gente aumente o tamanho do problema, sem que a gente se torne vítima do problema e carregue ele nas costas por muitos dias e ache que a vida é ruim porque este problema não tem solução. Mas nós temos que ressignificar as nossas dores. Nós temos que nos permitir deixar sentir a dor da solidão, a dor de um problema. Todos nós passamos por algum problema na vida em algum momento, seja ele financeiro, familiar, profissional, de saúde, amoroso. Talvez hoje você enfrente algum desses problemas e se sinta sozinho. É natural que a gente se sinta assim algumas vezes na vida. E nós podemos construir uma relação melhor e maior com Deus para que a gente possa entender o quanto Ele é grandioso e o quanto Ele sempre está conosco, o quanto Ele pode preencher esse sentimento de vazio e dar significado a tudo que a gente sente. Há alguns dias atrás eu enfrentei um problema de estar só, diante de uma situação muito difícil. Nesse momento eu lembrei de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, em que um homem se vestia de Jesus, ia para uma estação de metrô, sentava, colocava uma cadeira vazia na frente dele e alguém ficava filmando de longe. Veio uma mulher e deitou a cabeça no colo daquele homem vestido de Jesus e chorou muito. No dia que eu tava muito mal, sem ter com quem falar e sem ter com quem desabafar, eu pensei nessa situação. Eu pensei que eu estava ali com a cabeça no colo de Jesus, pedindo a Ele que me preenchesse, que preenchesse todo esse vazio e que me fizesse entender que se era eu que estava errada diante daquela situação, que Ele me mostrasse o caminho, que Ele me mostrasse a direção certa. E que se fosse o outro que estivesse errado, que Ele colocasse anjos, pessoas, situações na vida dessa pessoa e que mostrasse para essa pessoa o caminho certo. Eu chorei muito porque quando a gente envolve um sentimento maior por alguém e a gente não consegue resolver essa situação com a pessoa, acredito que a dor é ainda maior. Muitos de nós fomos criados para não demonstrar fraqueza. Fomos criados para não expor sentimentos de tristeza ou de lamentação diante de um problema, porque isso era sinal de fraqueza. E nós não devemos ser vulneráveis. Mas nós precisamos sentir da dor que o problema nos causa. Isso não quer dizer que a gente vai carregar o problema nas costas pro resto da vida e ser a vítima do problema. Mas quer dizer que nós precisamos olhar o problema do tamanho que ele é, enxergar o que ele pode nos trazer de melhoria na vida. Afinal, nós somos uma constante evolução. Nós não podemos deixar que a vida passe e nos leve do jeito que ela quiser levar. Precisamos olhar para dentro, nós precisamos enxergar o nosso problema como algo a nos ensinar, como algo a nos acrescentar, como algo que nós temos que viver para que lá na frente a gente aprenda, entenda e passe por outras coisas mais fortes, mais amadurecidos. Esse sentimento de solidão não quer dizer que a gente não tenha pessoas com quem contar. Muitas vezes a gente tem, mas a gente pensa, tá todo mundo passando por alguma coisa na correria da vida. Talvez as pessoas não entendam o que a gente passa, o que a gente sente, porque a dor é só nossa. Mas Jesus sabe, Jesus sente. Jesus quer que você coloque a cabeça no colo dele e peça para ele te preencher, te ajudar. Você vai ver o quanto depois tudo se transforma. Naquela hora tudo é dor e é sofrimento. Mas depois as coisas vão se ajeitando e se encaixando aonde elas têm que se encaixar. Faça essa experiência, pode parecer bobagem, mas um dia depois eu vi um psicólogo explicando que o nosso cérebro não entende o que é real do que é irreal. Nesse momento em que ele falou isso, eu tive a certeza de que eu entreguei tudo que eu tinha para viver aquele momento com Jesus. E eu não sabia se eu chorava por causa do problema ou por viver aquele momento ali. Aquela grandiosidade que eu senti naquele momento, porque eu me entreguei.
tudo pra Ele, pra que Ele me ajudasse. Você tá aí vivendo um momento sozinho, desamparado, sem saber o que fazer, sem saber como solucionar o seu problema, sem enxergar luz no fim do túnel. E aí você se pergunta, como que eu faço para tirar tudo isso de dentro de mim? Como que eu faço para arrancar essa dor? Como que eu faço para sair dessa situação? Eu tô aqui para te dizer que, em primeiro lugar, ore, peça a Deus discernimento, caminho, peça a Deus ajuda. Encoste sua cabeça no colo de Jesus, saiba que Ele está aí com você. Deus não nos disse que nós não enfrentaremos problemas, mas Ele sempre nos mostrou, nos provou que nós nunca estaremos sós, que nós sempre teremos a companhia dele. Se você puder experimentar se entregar, ter um momento desse de entrega e de pedir ajuda, você vai ver que dali a pouco as coisas começam a se encaixar na sua vida. Eu posso te dizer que no dia seguinte Jesus já me ajudou. Naquela noite eu orei, chorei, e no dia seguinte Ele já começou a me mostrar o caminho. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra te falar isso. A gente tem que compartilhar aquelas experiências maravilhosas que a gente vive na fé. Ore, peça ajuda. Eu costumo completar dizendo que fazer terapia, quando você se encaixa com um terapeuta, quando você entende que a terapia começou a te fazer bem, te fazer enxergar aquilo que você precisa melhorar, é uma ajuda maravilhosa. Quando você já está se sentindo no extremo do seu esgotamento, procurar terapia ajuda demais. Durante um tempo na minha vida eu fiz terapia e a terapeuta me ajudou a enxergar muitos traumas que eu não sabia que eu tinha e como eu poderia melhorar cada um deles, para que eles não dominassem a minha vida. Porém, chegou um momento que eu não pude mais fazer terapia por questões pessoais. Só que eu ainda não tinha recebido a alta da psicóloga. Então, em um dia muito difícil, numa noite de muita solidão, eu peguei um papel, comecei a escrever tudo que eu tava sentindo, como se eu estivesse colocando pra fora aqueles sentimentos. Eu escrevia tudo, não escrevia ordenadamente, eu escrevia tudo que vinha no pensamento. E depois de escrever 2 folhas, aliviou, me deu um alívio tão grande que eu entendi tudo aquilo que eu estudava sobre autoconhecimento, em que as pessoas diziam que nós precisamos colocar no papel tudo que a gente tá sentindo, pra gente perceber e pra gente entender tudo que se passa com a gente. Eu fiz um planner depois disso, depois de estudar muitas coisas sobre autoconhecimento, para que nesse planner eu pudesse preencher tudo aquilo que eu tinha vivido no dia. E aí, através desse planner, eu pude perceber que alguns problemas eu estava dando mais atenção do que eles mereciam. Eu achava que a minha vida tinha dias muito ruins, a maior parte deles. Depois do planner eu pude entender que os meus dias felizes eram em maior quantidade. Só que a gente tende a ir pro lado mais negativo. E quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel, a gente percebe muitas coisas que a gente não entenderia porque a vida tá numa rotina louca, porque tudo tá passando, correndo demais e a gente não percebe as bênçãos que a gente tem na nossa vida. E voltando ao sentimento de solidão, eu tô aqui pra te dizer que Deus está com você. Eu já senti essa dor. Às vezes ela volta, mas quando volta, eu me entrego novamente pra Deus, porque ainda é um problema sem solução. E Ele consegue preencher muitos espaços vazios e me fazer entender que Ele está comigo. Depois de tanto entrar no autoconhecimento, na fé, entender quanto eu devo dar valor aos meus problemas, essa situação de solidão, ela diminuiu muito. Quando você olha para os seus gigantes, você tropeçará. Quando você olha para Deus, os seus gigantes é que tropeçarão. Nós temos que dar o real significado para as nossas dificuldades, porque se nós colocamos elas no centro da nossa vida, a nossa vida será toda em torno da dificuldade, da solidão, do problema. Por isso que nós somos aquilo que nós pensamos. Focar na promessa, focar na solução, pensar pensamentos bons, de paz, ter a sensação, ao fechar os olhos, de que Deus está aí com você, se sentir abraçado por Jesus. Pode parecer até um pouco bobo isso, mas é de uma grandiosidade surpreendente. Eu só te peço que faça o teste. Você está aí enfrentando uma situação sozinho, mas na verdade você não está só. Você pode se preencher da paz que excede todo entendimento, da presença de Deus na sua vida. Eu sempre tive fé, eu sempre tive a crença de que Deus está conosco, de que Ele está em todas as coisas, de que Ele é nosso auxílio, nosso protetor, que enviou Jesus para nos salvar. Por mais que nós não merecêssemos, a gente tem que estar com Ele cada vez mais conectados, para a gente entender a grandiosidade dele e a grandiosidade da
promessa dele para cada um de nós. Não é como se nós estivéssemos aqui e ele lá. Viva como se ele estivesse dentro de você e faça com que ele cresça cada vez mais. Porque quando ele cresce, ele te preenche. Ele preenche esse vazio que você sente. Ele preenche as suas dores. Entregar tudo nas mãos dele é fazer com que ele cresça na sua vida. E com que tudo de ruim vá diminuindo até caber na proporção que cada coisa ruim cabe. Entendendo que os seus problemas são a chave para te amadurecer, para te deixar mais forte, para enfrentar os outros que virão, para te ensinar sobre a vida, para fazer com que a sua força te faça enfrentar tudo que vier, cheio da presença dele. A nossa maturidade espiritual, ela vem quando a gente começa a achar uma ponta de esperança no meio de um turbilhão de problemas. E mesmo que a gente se feche muitas vezes por causa do tamanho do problema, mesmo que a gente não consiga encontrar um pingo de esperança, que essa pontinha que a gente encontre seja suficiente para que a gente ore no meio do furacão. Por que eu falo isso com vocês? Porque quando a gente está com um problema muito recente, quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no meio do deserto, muitas vezes a gente pensa assim: eu não vou orar mais, eu não vou procurar mais a ajuda de Deus, eu não consigo, eu não tenho forças para isso. Encontre uma ponta que há de esperança aí dentro de você e se coloque em oração. Coloque os seus problemas na mão de Deus. Mesmo que você feche os olhos, os ouvidos e o coração diante da dor que você sente, procure estar em conexão com Deus, com Jesus. Essa é a hora crucial para que você faça isso. Isso é amadurecer na fé. É enfrentar o problema com a certeza de que Deus está com você. É falar com aquele que é ruim, que ele não vai te alcançar. Mesmo que ele queira colocar na sua cabeça que isso não tem solução, que tem que doer mesmo, que só acontece de ruim com você, toda vez é a mesma coisa, que mesmo com esse tanto de gente do seu lado, ninguém te ajuda, ninguém é por você. Saiba que Deus é. Então ore. Após assistir esse vídeo, ore. Guarde essas dicas para sua vida. Peça proteção e direção a Deus. Dê ao seu problema o real valor que ele tem. Faça isso enxergando quais as soluções que você pode tomar, quais você não consegue, como você pode resolver, e se você não puder, entregue nas mãos de Deus. Saiba descansar no agir de Deus. Saiba esperar no tempo dele, porque o tempo dele é o melhor tempo para resolver todas as coisas, para colocar todas as coisas no devido lugar. Tudo tem seu tempo, a dor tem que ser sentida, não se desvie dela. O tempo vai encaixar tudo no devido lugar. Lembra? Aproveite para ter um olhar de compreensão. O que tudo isso tem para te ensinar? Se damos cada vez mais espaço para Deus, cada vez menos sentimos solidão. Tô te falando isso de experiência própria. Comece agora a viver essa conexão e você vai ver que a solidão vai diminuindo à medida que Deus vai crescendo na sua vida. Você já experimentou procurar a paz numa missa, num culto, numa palestra? Eu não tô aqui para te falar de religião, mas busque uma conexão maior com Deus, onde tem outras pessoas também vivendo essa conexão. A gente consegue entender os sinais de Deus nesses lugares. A gente consegue sentir mais a presença de Deus, a energia que envolve o lugar. Deus pode usar pessoas para falar com você aquilo que você precisa ouvir. Essa conexão, esse sentimento dessa energia mesmo que esses lugares podem nos fazer sentir, é uma experiência também surreal. E eu posso te dizer que se você ainda não viveu, procure viver que você vai entender muita coisa. Para finalizar, eu só vou te deixar um recado. Você não está só. Talvez ninguém te veja chorando, mas Deus vê. Talvez ninguém entenda o que você sente, mas Deus entende. Você pode não estar cercado de pessoas, mas pode viver envolvido pela graça. Em muitas passagens, Deus nos diz que Ele enxuga as nossas lágrimas e que Ele sabe o valor de cada uma delas. Em Apocalipse, Ele diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Em Isaías, o Senhor soberano enxugará as lágrimas de todos os rostos e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Poderia te citar muitas, mas eu tô aqui só pra te dizer que Deus vê cada uma de suas lágrimas e entende a dor do seu coração. E se esse vídeo falou com você, deixa um comentário, compartilha também com alguém que precisa ouvir isso. Nós precisamos compartilhar aquilo que nos faz bem, para que outras pessoas vivam experiências maravilhosas como a gente vive. Se inscreve também aqui no canal. E por aqui a gente encontra para se fortalecer. Tô aqui para te deixar uma mensagem dele sempre, para
para que você cresça e caminhe cada vez mais junto com Deus. Até o próximo vídeo.